Oi gente, o vídeo de hoje é um pouquinho diferente, é um pouquinho mais pessoal. Dentro de vários temas que vocês me pediram e sugeriram, tinha várias pessoas que são estudantes de medicina ou que estão se preparando para medicina ou se preparando para residência me perguntando como foi que eu fiz essas escolhas. Quando foi que eu decidi medicina e como é que foi que eu me preparei e como foi que eu escolhi e resolvi fazer ginecologia. Então hoje eu vou contar um pouquinho da minha história para vocês. Eu não me lembro exatamente em que momento que surgiu esse interesse pela medicina. Quando eu era pequena, eu me lembro que eu queria ser bailarina, cantora, essas coisas que no auge da nossa inocência a gente não sabe que precisa de talento para ser. E eu não tinha, claro. Mas em algum momento, alguma fase, eu comecei a me interessar pela medicina. Minha mãe disse que ainda era bem nova. Eu tenho uma recordação de que passava um programa na TV que se chamava Plantão Médico. E quem for um pouquinho mais velho deve lembrar, mas pra quem é mais novo é uma espécie de Grey's Anatomy, assim, só que sem tanta gente bonita. Eu adorava esse programa, eu assistia muito esse programa. E talvez tenha sido daí que começou a despertar essa ideia de ser médica. Eu levei essa ideia durante muitos anos, quando chegou no colegial, eu fiquei bastante balançada e bastante confusa. Na verdade, nessa época eu trabalhava como modelo e acabei me aproximando desse mundo e achava que seria legal trabalhar, achava glamuroso trabalhar com coisas de moda e uma das coisas que eu pensava em fazer então era faculdade de moda. Um pouquinho antes de eu terminar o colegial, minha agência me ofereceu de passar um tempo fora do país trabalhando. E eles me deram a opção de ir para o Japão ou para os Estados Unidos. E eu escolhi ir para os Estados Unidos porque na época eu achei que era um choque cultural um pouquinho menor, porque minha irmã morava lá, mas eu queria ir porque eu achava que era uma oportunidade diferente, que ia me abrir portas, uma oportunidade de estar em contato com outras pessoas. Enfim, tinha aquele sonho lá e resolvi ir atrás. Também seria um bom momento para eu fazer uma avaliação, ver o que é que eu queria mesmo da minha vida. Eu morei um tempo lá nos Estados Unidos, mas na verdade pra mim, até um dia a gente pode conversar mais sobre isso, mas foi um pouco decepcionante, assim, não era exatamente o que eu pensava que ia ser e a cobrança que eu tinha lá em relação ao corpo, à beleza, era extrema, era muito grande. E isso começou a me incomodar e me frustrar um pouco. Aí eu tava aguardando o meu visto de trabalho na época e eu lembro que eu pedi pra minha mãe, que falei que eu queria voltar pro Brasil pra pensar bem se era isso que eu queria mesmo. Eu tava bem, assim, incomodada com o que tava acontecendo. Então eu voltei pro Brasil, continuei em São Paulo e nesse tempo minha mãe foi muito esperta. Porque ela veio com aquela história, já que você vai ficar morando por aí, por que você não faz um cursinho pra você não perder o ritmo, pra você ir estudando enquanto você pensa o que você quer da vida e continua trabalhando. E tá, fui lá e me inscrevi, fui fazer o cursinho. Eu lembro que eu cheguei no Brasil em abril e o cursinho era a turma de maio, se eu não me engano, porque no meio do ano já tinha o vestibular. Só que eu sou muito Caxias, então eu não fiz o cursinho mais ou menos, eu levava o cursinho real. Na época do cursinho eu ia em todas as aulas e eu lembro que eu organizava meu dia assim, em horas. Eu tinha tempo pra fazer tudo, então eu calculava mais ou menos quanto tempo eu levava pra tomar banho, pra lavar o cabelo, pra comer e separava esses horários pra mim pro dia e o resto do dia eram todos pra estudo. Não foram muitos meses de cursinho porque já no meio do ano tinha um vestibular aqui na minha cidade. Quando veio essa história do vestibular, minha mãe veio de novo com porque você não presta um vestibular, você nunca fez um vestibular na sua vida, você precisa ver como que é, mesmo que você não for fazer agora, você vai um dia querer fazer faculdade, aí você já sabe como é, você vai menos nervosa pra prova, enfim, aquele blá 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 de mãe. E tá, me inscrevi e resolvi fazer a prova do vestibular. Acontece que eu acho que eu tava tão desencanada, porque eu realmente não sabia o que eu queria. Nessa fase eu tava aguardando o meu visto ainda aqui no Brasil, que era uma coisinha um pouco burocrática, pensando em voltar para os Estados Unidos, porque eu tinha dentro de mim aquela coisa de mas será que eu não vou viver esse sonho? E se eu estiver perdendo uma oportunidade? Aquelas dúvidas que a gente tem mesmo. Mas fui fazer tão desencanada a prova que, obviamente, eu passei. Passei no vestibular, passei super bem. Nessa época daí minha família explodiu de felicidade, ficou muito feliz e eu fiquei muito confusa mesmo. Eu fui conversar com a minha agência na época, como meu visto não tinha previsão de sair antes do final de agosto, eu fiquei um tempo aqui na minha cidade pensando e resolvi que eu ia começar o curso.
Resolvi que eu ia ver como era uma faculdade, vai que não era nada disso que eu tava pensando, vai que eu não queria medicina. Então, já que tinha passado do vestibular, tinha essa oportunidade, resolvi que ia começar o curso. Claro que eu me apaixonei já no primeiro ano. Aliás, principalmente no primeiro ano, a faculdade é muito gostosa, porque tem muitas festas, você conhece muita gente nova. Sair do meio de escola para o meio acadêmico é muito diferente, as experiências que você tem, os professores, é tudo muito diferente. E eu fui me encantando assim e tipo me dominou completamente. Eu fiz várias amizades, eu conheci meu namorado na época, que hoje é meu marido, ou seja, me prendi totalmente e acabei amando a faculdade. E aí larguei de vez as questões da agência, de ser modelo, larguei quieto e comecei a levar a faculdade de medicina pra minha vida como algo que eu queria mesmo. Quando eu comecei a faculdade, verdade seja dita, eu não tinha a menor noção do que eu queria fazer de especialidade, nenhuma. E vocês devem passar por isso também. Me agoniava demais aqueles amigos que já sabem desde sempre o que quer. De repente eles têm algum pai que já está em alguma área, ou já sabe desde o começo da faculdade exatamente o que quer ser. E eles fazem trabalhos, fazem ligas, fazem mil coisas, e você fica lá tipo desesperado, meu Deus, boiando. Bom, no decorrer da faculdade, eu comecei a me interessar por psiquiatria. Foi a primeira coisa que me despertou na faculdade. Eu achava muito legal, eu achava uma especialidade fantástica e era isso que eu estava mais ou menos interessada. Comecei a fazer ligas, comecei em congressos, mas o acesso que eu tinha à psiquiatria era puramente teórico, né? As coisas que eu aprendia na faculdade, eu ainda não estava em nenhum estágio prático, então eu achava muito bacana, mas não tinha experiência nenhuma para ter certeza que era aquilo. Quando eu comecei a ter estágios práticos, a gente tinha a opção de um estágio optativo e eu escolhi fazer em psiquiatria. Passei para psiquiatria e realmente achei uma especialidade maravilhosa, assim, incrível, só que eu vi que não era aquilo que eu queria. Na verdade, no tempo do estágio, como eu já tinha tido um pouco de prática em outras coisas, eu senti bastante falta da parte cirúrgica, da parte de procedimento. Isso me fazia bastante falta. Então eu vi que não era essa vida só de consultório que eu queria pra mim. Depois da psiquiatria, quando eu desencanei dela, eu comecei a me interessar por pediatria. Quando eu pensava em pediatria, na verdade, eu pensava em pediatria neonatal. Aquela que cuida dos RNs, dos bebezinhos recém-nascidos que ficam no berçário, que ficam na incubadora, que merecem cuidados um pouquinho mais intensivos. E até que eu passei na neonatal e, de novo, vi que não era aquilo que eu queria. Também não era a vida que eu queria, ficar sempre no hospital de plantão. O que eu fiz? Reuni tudo isso que eu já tinha elaborado na minha mente e comecei a pensar em especialidades que tinham tanto a parte prática quanto a parte teórica, vamos dizer assim, na verdade, que tinha procedimento e que tinha atendimento clínico. A partir daí eu comecei a explorar. Foi aí que eu comecei a passar na GO. E eu não sei como é, assim, mas a minha faculdade, GO, é um estágio muito forte porque você tem muita prática. Você coloca bastante a mão na massa mesmo e dá pra conhecer bem a especialidade. Eu me apaixonei por GO, já no começo. Quem vê um parto bonito, quem tem essa oportunidade de viver esse momento, sabe o tanto que é marcante na vida da gente viver essa experiência, o quanto que a emoção é forte, o quanto que a energia do ambiente que você tá é intensa. E eu acabei me encantando demais por tudo aquilo. E aí pensei, bom, GO tem tudo que eu quero, então vou fazer GO. Só que, gente de Deus, quando eu falava que ia fazer GO, era uma enxurrada de gente me dizendo: você é louca, você não vai ter vida, você vai fazer ginecologia, você não vai ganhar dinheiro. Enfim, era só coisa negativa. Eu comecei a ficar desesperada. Aí eu fui conversar com o chefe, que foi uma pessoa super importante na minha vida, sobre essas mesas, essas dúvidas que eu tava. E ele me disse bem assim: olha, tudo que você for fazer na sua vida vai ter os prós e os contras. Só que se você fizer uma coisa pensando em ficar rico ou em ganhar dinheiro, você pode ser uma profissional péssima. Se você fizer uma coisa gostando, o dinheiro vai ser consequência e você vai poder fazer escolhas para que a sua vida não seja totalmente... que você consiga ter uma qualidade de vida um pouquinho melhor. Bom, fui lá, né? Resolvi levar em conta o que ele me falou e ignorar o que as outras pessoas tinham me falado e resolvi buscar por mim também essa resposta. Eu sou muito assim, acho que nada é tão definitivo que dá pra você voltar atrás e fazer outras escolhas. Então fui viver como seria a residência da ginecologia e ter essa experiência pra saber se ia ser realmente o que eu ia gostar. Quando eu terminei a faculdade, comecei a fazer GO e, claro, o primeiro ano de GO, eu chorava todos os dias da minha vida.
chorava, dizia que eu não queria isso, falava pra minha família que eu não ia voltar mais pro hospital, desesperada. Mas eu comecei a perceber que na verdade não era a GO o meu problema, na verdade o meu problema era ser R1. Quem faz residência ou já conviveu com residente sabe que o primeiro ano da residência é massacre, é tortura, é escravidão, é um horror. E aí eu ficava exausta e eu achava que eu não queria mais porque eu não gostava. Enfim, foi um período que assim, minha família insistiu, não, faça, calma, as coisas vão melhorar. E graças a Deus minhas amigas me apoiaram muito, porque foi um ano assim que eu fiquei bem impressionada, assim. Já o segundo e terceiro ano, nossa, maravilha, minha vida mudou totalmente, melhorou demais, eu já tava mais segura, porque o problema do R1 também, você é muito inseguro, você tem uma responsabilidade grande e você ao mesmo tempo não tem tanta autonomia, então você fica naquele meio do caminho complicado. Mas no segundo e terceiro ano você já tá mais seguro, você já tem um pouquinho mais de autonomia. Aí comecei a viver a GO e, daí foi só aumentando cada dia mais minha paixão e eu fui amando cada dia mais o que eu tava fazendo, tendo mais certeza de que eu tava no caminho certo. Até que cheguei até hoje e, enfim, depois de me formar, as coisas melhoraram mais ainda, porque aí você consegue definindo os rumos, as coisas que você quer, gosta de fazer, o tipo de atendimento que você quer ou não prestar. Eu tive bastante contato, já conversei um pouquinho, mas vou fazer um vídeo sobre isso, com parto humanizado, que foi uma coisa que assim me viciou, porque a emoção, a vivência que você tem realmente vicia. Eu fico querendo que tenha partos para poder sentir de novo aquilo que eu senti, que eu sinto em alguns partos. E, bom, da minha vida é isso, foi mais ou menos isso aí. E aí, vamos lá, o que eu tenho de dica pra quem me pergunta sobre como que eu faço pra escolher a minha residência. Eu acho que na hora de escolher a residência, você tem que levar em conta, mas foi mais ou menos o que eu tentei fazer, tá? Eu acho que você tem que levar em conta qual é o estilo de vida que você quer ter. Por exemplo, como você se vê daqui a alguns anos. Então pensar, você é uma pessoa que gostaria de ficar mais no consultório, você é uma pessoa que gosta de cirurgia, você é uma pessoa que não gosta muito de ter vínculo, então gostaria de dar um plantão e ir embora e não ter aquele vínculo. Você gosta de pacientes mais agudos, que as coisas são mais resolutivas, ou você gosta mais daqueles pacientes crônicos que você vai seguir durante muito tempo? Eu acho que você tem que ir reparando na faculdade qual é o perfil que você tem. Se na sua faculdade não tiver o tempo suficiente de estágio, gente, peça para seguir os profissionais, peça para ir ver os atendimentos, peça para vivenciar as coisas. Não tem problema você mudar de ideia. Eu acho que a gente vai vivenciando as coisas e vai se encontrando, mas vivencie para você saber como é na prática, para que isso não te traga decepções depois. Acho que é isso basicamente, levar em conta também o que você gostar. Isso valeu muito pra mim. As pessoas queriam que eu fizesse dermato de qualquer jeito. Quando eu fui fazer residência, ficavam falando: você tem cara de dermato, você vai ficar rica fazendo dermato. E eu não tenho nada contra, amo dermato, não vivo sem minhas dermatos, mas não era uma coisa que fazia meu olho brilhar. E eu penso que hoje, se eu fizesse, também não ia trazer as emoções e as coisas que eu tenho vivendo a GO, porque eu gosto de GO. Então, acho que leve em conta seu coração, sim, com o pé no chão, mas fazer o que a gente gosta é importante, porque qualquer profissão é difícil. Ser médico hoje em dia no cenário atual é super complicado. Então, se você não gostar do que você faz, isso pode ser muito pesado pra você. Você vai ver que você vai se formar e tem um choque aí de realidade, você pode às vezes ser maltratado, você é ameaçado, várias situações chatas. E se você não estiver no caminho que você pelo menos se sente mais confortável e feliz, eu acho que isso fica muito pesado. Então, minha dica para quem quer escolher são essas. Não se desespere, nada é o fim do mundo. Se você escolher também e não gostar, poxa, eu sei que a gente sabe que residência é difícil, tem que estudar, tem que se dedicar, mas também não é o fim do mundo. Eu acho que o importante é ser feliz e a gente geralmente termina a faculdade tão novinho, então tem aí muitas oportunidades de ir se descobrindo. Acho que faltou falar um pouquinho de como eu me preparei, né, para residência. Então, assim, durante a faculdade eu fiz 2 anos de cursinho, né, do cursinho preparatório para residência. O primeiro ano eu não sei se valeu muito a pena, eu acho que eu não estudei o suficiente, tá? O segundo ano eu me organizei mesmo para conseguir estudar. Eu organizava a matéria, tentava manter as apostilas em dia e eu tive uma vantagenzinha que eu me formei em meio de ano, turma de meio de ano. Então, querendo ou não, eu tive esse período aí sem estar na faculdade para me dedicar aos estudos. Então, eu estudava basicamente todos os dias e trabalhava e estudava.
Mas não tem muito segredo, eu acho que é isso, gente. Infelizmente é estudar, também é uma fase puxada, tá, de bastante cobrança, então tenta manter a calma, manter o pé no chão e se dedicar. Lembra que isso é um período da sua vida e que você vai recolher depois frutos muito positivos de tudo isso. Tem uma outra coisa que as pessoas me perguntam bastante, que é se eu recomendo que a pessoa faça GO. Eu não gosto muito dessa resposta, porque como eu falei, eu acho super pessoal. Então assim, eu amo o que eu faço, mas eu acho que tem que se encaixar no seu perfil. É bem pessoal, é uma escolha bem pessoal. Só que eu também não acho que o GO é o fim do mundo, como as pessoas fizeram parecer pra mim, tá? Na época, existem várias sub-legais hoje em dia. Eu tive bastante contato, por exemplo, com sexualidade, que é a área que eu estudo. Com estética íntima, coisas que super dá pra acrescentar no seu dia a dia para que você não tenha que viver sempre exausto ou só de plantão, que você possa melhorar a sua qualidade de vida. Então eu também não acho que é o fim do mundo, mas realmente é bem pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Por favor, comentem aqui, dê sugestões para próximos vídeos, dá o likezinho de vocês, se inscreve no canal, ativa as notificações, tudo aquilo que a gente já conversou para você estar sempre recebendo as novidades. E é isso, um super beijo, até o próximo vídeo.